Olá, nutricionistas queridos e queridas. Olha só, nesse NutriPod, gente, tá demais. Eu só tô trazendo gente poderosa, Uau! porque essa Nutri conquistou as redes sociais. Mariana Della Torre é uma nutricionista poderosa que fez uma construção muito bacana no Instagram. E o nosso tema de hoje é como conquistar mais pacientes por meio das redes sociais. Claro, no caso da Mari, do Instagram. Isso é possível, Mari? Fala pra gente. Primeiro, quem é você? Eu quero que você se apresente. A Mari, vou só fazer um adendo aqui, né? Ela é uma nutri querida com quem eu já tive a honra de trabalhar junto. Não é mesmo, Mari? Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez com você, que você sabe o quanto eu te admiro também. Eu sempre falo que foi uma grande alegria ter trabalhado com você, com a sua equipe, tanto na parte de clínica, de consultório, e depois na parte de marketing também. Então, sou muito agradecida e isso com certeza fez muita diferença na minha carreira também, nas minhas conquistas. Então, agradeço. E, claro, com certeza, respondendo, né, agora a sua pergunta, o Instagram, eu acredito que ele seja uma ferramenta muito importante para com que a gente consiga conquistar mais pacientes, né, trazer mais pacientes para o consultório. Porque existe muita dúvida, sabe, Mari? Nutricionistas que eu sei que as redes sociais têm que ter uma intimidade, tem que ter um começo. E você me fala muito sobre essa questão da construção, né? Que você construiu esse processo todo. Mas responde uma questão aqui que tá ali, uma pulga atrás da orelha de muita gente que tá nos ouvindo. E aí? Você fala que ele traz essa conquista de paciente. No final do dia, como é possível, conta pra mim, como é possível as redes sociais trazerem mais pacientes? O que acontece? Traz mesmo? É paciente novo? E agora na quarentena mudou? Me explica um pouco isso. Sim, eu acho que o Instagram traz muito essa visibilidade, né? E então eu tenho um retorno muito bom no consultório em relação a pessoas que me seguem no Instagram, e mesmo quando vem por indicação de algum paciente que eu já atendo, essa pessoa muitas vezes me fala: e eu comecei a te seguir no Instagram, gostei do seu conteúdo, e por isso eu resolvi marcar a consulta. E ainda mais agora, na época da quarentena, grande parte dos meus novos pacientes estão vindo sim pelo Instagram. Então, eu acho que tem alguns pilares que são importantíssimos para a gente conseguir converter, né, os nossos seguidores em pacientes. Que é justamente a gente produzir um conteúdo de qualidade, então informar as pessoas, entender quais são as dores delas nesse momento, e aí tentar trazer soluções, né? Unindo aí muito claro do conteúdo da nutrição, mas muito também dessa questão da empatia, né? Daquilo que a pessoa está passando nesse momento. Então, acho que o conteúdo em si é um ponto bastante importante. Um outro ponto, acho que é tentar associar um pouquinho a questão do entretenimento, né? Então, trazer um pouco mais a sua rotina, o seu dia a dia, aquilo também que você acredita. Então, acho que associar o conteúdo, o entretenimento, e como um terceiro ponto bem importante, eu acho que é tentar trazer também a sua essência, sabe? O seu diferencial, aquilo que você acredita, para com que realmente fique algo natural, leve e verdadeiro para as pessoas que estão te acompanhando. Então, olha só, anota aí, conteúdo informativo de valor, entretenimento, porque rede social é isso também, né? Diversão. E um terceiro pilar aí, essência. Essa vida como ela é isso? E como é que é essa história do se expor? Muitas perguntas dos nossos alunos em relação a ter um Instagram pessoal e um Instagram profissional. Então, eu vou aproveitar esse teu terceiro pilar aí de trazer a essência, a vida como ela é, para que você ajude a gente a entender como é que você construiu isso e o que você acredita em relação a ter Instagram pessoal versus profissional e trazer mais do seu dia a dia, da sua privacidade até às vezes, né? Como é que é isso? Sim, eu acho que é importante trazer, sim, esse lado pessoal, mas principalmente quando é um conteúdo postado no feed, eu acredito que sempre tem que ter uma mensagem por trás daquilo que você está postando, né? Então, se você vai postar, seja com a sua família, com seu irmão, ou um momento ali que você está vivendo, o que eu acredito é que aquilo sim é muito bem-vindo, mas qual a mensagem que faz sentido para o seu público que você está passando também, trazendo muitas vezes aquele momento de descontração, que as pessoas também
querem saber quem está por trás ali daquele celular, né? Então acho que é válido, sim, trazer um pouco da nossa vida pessoal para as mídias sociais. E conta pessoal ou profissional? Como é que funciona isso aí? Como é que funciona para você? E o que você tem visto e que você deixaria de recomendação para os nossos alunos e seguidores? Eu acho que dá para associar, sim, o profissional com o pessoal, mas trazendo o conteúdo ali aliado. Tá? Sua conta é Mariana Della Torre, certo, gente? Sigam lá. Apesar de que a gente fala aqui, Mari, que nutricionista não pode seguir tanto nutricionista assim, senão a gente dá o recado pro algoritmo de que a gente quer ser mostrado pro perfil de nutricionistas. E na realidade, a gente tem aí que ser seguido por futuros pacientes, né? Por seguidores que realmente convertam. Mas você decidiu ser Mariana Della Torre, certo? E continuou desse jeito. Isso, eu mantive, exatamente. Antes era uma conta pessoal, aí eu converti, já faz alguns anos aí para minha conta profissional e mantive e eu vou associando, né? Um pouco do pessoal, predominantemente profissional. Acho que a gente tem que justamente trazer essa riqueza, sabe? Essa diversidade. Acho que isso enriquece muito o nosso perfil também, não ficar só em uma única coisa. Tá vendo? Não é só a Cíntia falando para vocês focarem, ter um perfil único, que seja a profissional, mas que tem vida pessoal. É isso aí, Mari, super alinhado com o que eu falo para eles também. Ô Mari, já aconteceu nessa mistura aí do pessoal, do profissional, na tua rede? Tem algum momento que você possa dizer assim, putz, me arrependi de ter postado alguma coisa? Alguma saia justa para que de repente a gente possa evitar, apesar de que, né, cada um tem a sua história, cada um tem o seu público que vai reagir de um jeito diferente. Mas você consegue lembrar de alguma coisa engraçada ou até que deu aquela vergonha, dor de barriga, enfim? Sim, às vezes vem algumas perguntas, né, que são um pouco mais enfim, privadas, né, de algumas pessoas, quando a gente abre as caixinhas para perguntas, ou mesmo pessoas, às vezes, que estão interessadas um pouco mais na sua vida pessoal, algumas cantadas que aparecem também. Então, a gente tenta dar um jeitinho de responder com educação, né, claro, com respeito, profissionalismo, mas às vezes acontece isso sim, às vezes as pessoas comentam de uma maneira um pouco polêmica também, sobre, às vezes, algum comentário de alguma blogueira. Então, às vezes, a gente tem que ter um certo cuidado aí também em relação ao nosso posicionamento, né? Mas existem algumas situações assim, sim. Jogo de cintura, né, Mari? Quem sabe o paquera vira paciente e, de repente, aquele que era hater vira seguidor, vira fã. É isso aí, isso pivotando. Pivotando, muito bom. E o que você acredita que mais cola nas redes, Mari? Quando você faz várias pivotagens e testes nas suas redes sociais, aquilo que você acredita que tem maior tração de conversão, né, desse seguidor para virar paciente? Teve alguma campanha, teve algum desafio, teve alguma coisa que você fez que você falou assim, olha, isso é bacana, e aí os nutricionistas que estão aqui do Brasil todo podem, de repente, testar e fazer as suas análises e testes, né? O que você Sim. deixaria aí de... Eu acredito que sim, quando você lança alguns projetos, isso engaja um número maior de pessoas, mas acho que conforme a gente vai fazendo, a gente vai sentindo um pouco até a questão do timing, né? Então, se às vezes fica uma coisa um pouco longa demais, aos poucos, dependendo, né, do tema e tudo mais, você acaba perdendo um pouquinho essa questão do engajamento. Então, eu já fiz, por exemplo, algumas alternativas de um mês que funcionaram muito bem, um pouco mais que isso, ainda mais dependendo da fase do ano, às vezes não funciona tão bem. E eu acredito muito que os vídeos nos stories também, né, você se aproximar um pouco mais aí desse público, trazer mais o conteúdo, ou até mesmo no IGTV, eu tenho um retorno bem positivo com os vídeos do IGTV, né, um alcance melhor em relação a isso. Então, eu acho que é bem positivo quando a gente consegue trazer o conteúdo e essa proximidade também com o nosso público. Então eu vou fazer, porque aqui a gente faz ao vivo, entendeu? A gente começa a fazer na hora. Então eu vou gravar aqui já um stories mostrando meus bastidores. Ixi, não posso mostrar porque só tô hoje
produzida na parte de cima, tá, Mari? Mas olha lá, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, Claro, então olha lá. faz parte. Olha só aqui, Luiz, onde eu estou, gravando um podcast aqui com a super Mariana Della Torre. Dá um oi, Mari. Olá! Aguardem muitas novidades. Ela falou que é para vocês aguardarem que muitas novidades. Não vai aparecer porque eu estou com fone de ouvido. Então aguardem, não percam. Toda quinta-feira o nosso podcast, o NutriPod. É verdade, você tá com fone. Eu tô com fone, mas ficou super legal, porque mostra os bastidores. Mari, e nesse momento agora das lives todas que a gente aprendeu, a gente já tava há mais tempo, mas eu quero saber de você. Isso mudou? Você já fazia live antes? Começou a fazer, a concorrência é maior, qual o melhor horário, qual a temática, e se isso ajuda também a fazer com que os pacientes ou os seguidores que se transformarão em pacientes ajuda a movimentar o teu consultório. Me fala um pouco sobre isso, por favor. Sim, eu comecei a fazer um pouco mais de lives agora nesse momento, né? Que as pessoas acabam ficando mais em casa. O meu público, até quando eu abri para perguntar a preferência de horário, realmente as pessoas, acho que como estão trabalhando de casa, preferem os horários mais da noite. Eu acho que essa proximidade que a live traz, né? Muitas vezes você trazer convidados também, falar com outras pessoas, as pessoas poderem interagir, falar mais próximo, né? Falar mais de perto com você. E isso ajuda, assim, na questão também do engajamento, de trazer novas pessoas para o seu Instagram, converter muitas vezes aquelas pessoas que já te seguem para conhecerem melhor o seu trabalho e serem futuros pacientes também. Porque é uma forma viva, né? É como se eu tivesse um nutricionista, é uma oportunidade de ser igual, acho que para o paciente, né? Quando ele consegue ter acesso àquela pessoa do jeito que fala, do que acredita, né? De alguns conteúdos ali, realmente a live, os vídeos que você mesmo falou, dá uma percepção melhor. E aí, se você não está muito acostumada, uma hora tem que fazer, né? Mas cuidado, né? Faz lives mais privadas, testa. Eu lancei um desafio, que eu vou aproveitar e complementar esse desafio aqui nesse nosso podcast, que é você responder para as pessoas no inbox do Instagram, do WhatsApp, com vídeos. Então, se você acha que você ainda não é tão treinado, treina no dia a dia, porque o que vai te fazer uma melhor pessoa na live é, de fato, o treino. E vai ter um momento que vai dar frio na barriga, você vai ter que fazer a tua primeira live, não tem jeito. Mas enquanto você não marca essa live, você pode treinar respondendo inbox pelo Instagram e em forma de vídeo. E isso vai te dando uma casca grossinha, sabe? De curtindo, né? Vai treinando. É isso mesmo, ninguém nasce sabendo, a gente precisa treinar. Eu mesma no começo, eu morria de vergonha de falar, de me expor um pouco mais. Então, acho que não tem jeito, a gente tem que começar de alguma maneira e a gente vai se aperfeiçoando aos poucos aí. Olha isso, gente. A Mari Della Torre, que parece que nasceu para as câmeras, morreu de vergonha um dia. Então, você também pode, Nutri. Vem pro NutriPod que você aprende o dia a dia do poder, né? Esse poder que vem de dentro. Eu sempre falo que estão todos os ingredientes aí dentro de você. É uma questão de a gente acreditar. E a gente vai criando a confiança também, sabe? Uma coisa que eu sinto muito é que a gente... Isso eu tô falando por mim mesmo, né? Pela minha experiência também aí desde antes. A gente faz e às vezes parece que não tá vindo retorno, né? Mas a gente precisa ter paciência, a gente tem que doar muito, mas com certeza uma hora o fruto vai vir, né? Que às vezes não é exatamente no tempo que a gente gostaria, mas vem, gente. Mas a gente precisa se doar, precisa fazer o melhor. E aos poucos, tudo aquilo que você está fazendo, que você está doando, vai se converter em resultado, em paciente. E muitas vezes as coisas vão acontecendo naturalmente. E são mais positivas até do que a gente imagina. É isso aí, consistência, gente, consistência. Não se constrói nada do dia para noite. Apesar de que hoje a vida tá mais rápida, mas é isso aí. Agora, Mari, eu fico pensando aqui, né? Tem uma atração. Já fiz um podcast aqui com a Marcela falando de nichos. Hoje você fala com um nicho específico, isso te ajuda a converter mais, porque a gente quer dar resultado aqui, né? Para os nutricionistas olharem para as redes sociais como uma ferramenta, né, de captação e conversão aí de pacientes. Você escolheu algum segmento? Como é que tá a tua vida nesse sentido? Se isso dá certo? Quero saber. Tá. Eu tenho algumas especializações, né? Então, eu tento sempre também entender o meu paciente e
e priorizar aí algumas estratégias, né? Para eu conseguir trazer aquilo que de fato a pessoa precisa. Então, ouvir muito o meu público, seja nas mídias sociais ou na consulta, para conseguir dar o melhor caminho, o melhor direcionamento para ele. E acho que hoje muitos dos pacientes que vêm até mim, das pessoas que me seguem, conhecem muito do meu trabalho por prezar por essa questão da saúde integral, né, do corpo, da mente, da mudança de comportamento e dos resultados a partir dessa mudança de comportamento, muito mais do que um resultado aí, muitas vezes estético a qualquer custo. Então, acho que isso, inclusive, justamente fez com que eu conseguisse manter os meus pacientes agora nessa quarentena e conquistar novos pacientes, justamente por não colocar todo o foco da minha consulta ou da melhora, né, do resultado dos meus pacientes no corpo, e muito mais nessa questão do comportamento. Então, acho que as pessoas que me procuram também, que eu consigo converter aí para paciente, né, elas estão conectadas de alguma forma em buscar essas mudanças que vão trazer resultados mais duradouros, no longo prazo, ou que querem ser cuidadas dessa maneira mais integral. Então, acho que você criar, né, o seu diferencial e fortalecer isso, inclusive nas mídias sociais, isso se torna uma força para com que as pessoas queiram ser cuidadas por você. Sensacional. Você me faz lembrar agora algo que eu sempre falei no congresso do ano passado de nutrição comportamental sobre a nutrição do futuro, né? Onde está ela, essa nutrição do futuro? E a gente fala muito disso também, tanto aqui no QLab quanto no nutrição comportamental, que o nutricionista do futuro, né? Ele traz muito esse aspecto, ele está antenado não com as barreiras, aquilo que ele aprendeu na faculdade, aquilo é importante, mas ele, né? O que trouxe ele até aqui. O que vai te levar daqui para frente são outras habilidades, habilidade de comunicação, habilidade de entendimento, essa coisa integral, né? De você ver o ser humano como alguém que tem um espírito, um corpo e também uma cabeça com N pensamentos aí, né? E muitas vezes esse diferencial. Então, que a gente possa se treinar. Você viu aí, a Mari falou, sim. Ela expor isso nas redes sociais. Ajudou ela a manter pacientes, porque é isso que eles querem agora, não é isso, Mari? É isso mesmo, e até trazendo, né, alguns feedbacks de alguns pacientes, eles mesmos muitas vezes se surpreendem, né? Nunca pensei que eu fosse ficar mais de uma hora na consulta com a nutricionista e nem sequer fosse falar de peso. Claro que o corpo ou o peso podem entrar, né, na consulta, certamente de uma maneira saudável, mas eles mesmos acabam se surpreendendo o quanto a gente pode trabalhar em relação à comida, né, e ao comportamento mesmo alimentar, a relação com a comida e com o corpo, sem necessariamente focar no peso em si. Então, acho que isso é um ponto bastante importante aí para fidelizar também o seu paciente, para com que ele queira voltar em outras consultas também, né? Ele se sentir livre para ele poder trazer aquela comida que ele gosta simplesmente porque traz uma lembrança ou um conforto, sem aquela pressão, aquela cobrança que muitas vezes as pessoas associam ao ir ao nutricionista e que muitas vezes fazem as pessoas desmarcarem as consultas, a consulta que está agendada, né? Porque ela não está conseguindo, agora nesse período de quarentena que está muito difícil. Então, quando a pessoa se sente acolhida e que ela pode ser ela também na consulta com você, acho que isso é um grande diferencial aí para a gente conseguir manter o nosso consultório fluindo bem, mesmo em tempos de quarentena e de atendimentos online. Muito bom. E falando em épocas adversas, que a gente precisa se reinventar, né, Maria? A gente vai deixar para o final, para eles ficarem com a gente aqui até o final, a gente falar um pouco de produto digital, de repente como você conseguiu trazer toda essa sua visão holística do paciente para a consulta online, porque eu acho que isso é um desafio. Mas a gente vai deixar isso para o final e também as oportunidades que surgem para o nutricionista. Eu tenho falado muito, né? A gente bateu um papo outro dia sobre a questão de formar os grupos para pacientes, de repente eu até falo, levar esses grupos para empresas, que é algo que eu faço com o meu time e que hoje as empresas também vão ter que se reinventar em como lidar com esse trabalho com os seus colaboradores, enfim. Então, vamos deixar isso para o final, porque eu acho que é bem bacana a gente trocar essa figurinha aí com eles. Mas agora eu quero saber como é, já que dá resultado, estar nas redes sociais e você construiu esse processo, como foi essa construção? Como é que é associar isso no teu dia? Como é que você faz? Porque muitos nutricionistas falam assim, ai, Cíntia, mas o meu dia não é tão legal assim, talvez quanto o da Maria da La Torre, que vai naqueles restaurantes maravilhosos. Mas agora,
talvez a Mari não esteja indo nesses restaurantes maravilhosos porque ela tá aí, né, assim como nós. Como é essa pivotagem, né? Mesmo quando a vida talvez não seja tão interessante com viagens e restaurantes, como é que... Porque às vezes também a vida é super glamurosa e é fútil, né? Não traz aquilo que você falou, o conteúdo, a informação. Como você consegue? Mesmo um arroz com feijão, porque eu sei que você faz isso, o arroz com feijão no Instagram da Mari tem contexto, ela traz a história, mas também ela vai nos lugares muito legais. Como é que tá sendo isso agora, Mari? Como você lida com isso tudo? Então, mas acho que é justamente isso, é a gente se reinventar e é a gente mostrar que o dia a dia, né, que o simples, ele também pode ser importante, que ele também é importante, que ele também pode ser especial. E eu acho que justamente quando a gente traz ali a realidade do nosso dia a dia, e sem glamour, e mesmo sem viagem, as pessoas se identificam também, porque muitas vezes aquilo é a vida delas. Então, eu acho que trazer mesmo as nossas dificuldades, sabe? As nossas dores e o básico mesmo ali que faz parte do dia a dia das pessoas, isso faz com que as pessoas, inclusive, se identifiquem, né? Porque a vida delas também é de alguma maneira parecida com aquilo. Então, como de repente eu não posso sair num restaurante, mas como eu posso preparar uma comida diferente em casa, por exemplo? Como que eu posso deixar isso mais gostoso? Eu posso preparar uma mesa bonita, né? Eu posso mudar a forma de apresentação. Eu vou fazer um exercício. Mas como que eu tô encarando fazer esse exercício, por exemplo, em casa? Né? Eu consegui fazer hoje, eu não consegui. Poxa, eu consegui, gostaria de ter feito mais, mas não coube na minha rotina. Então acho que a gente trazer as forças e as dificuldades é muito importante também. Então, você está me dizendo que a vida no Instagram da Mari Della Torre, que você deixa aí de recomendação para os nutricionistas, ele não é perfeito. Ele tem suas dificuldades. Com certeza. E eu fiz questão, o dia que eu estava prontinha para fazer meu exercício, eu fiz questão de gravar o vídeo, e eu falo muito dessa questão do autocuidado, né? E a gente também saber respeitar os momentos que a gente precisa de descanso, ou que a gente se programou para fazer uma coisa e não conseguiu, isso também faz parte da gente ter esse autocuidado. Então, eu acho que quando você traz isso para as pessoas que estão te acompanhando e que às vezes te tem como uma referência, é muito importante para, inclusive, conectar, né, você a elas, para fazer essa conexão. E a rotina, hein, Mari? Como é que você lida? Você tem horário para postar? Você se organiza para isso? Sempre a gente falou também aqui com a Bianca, e ela fala assim, os nutricionistas precisam entender que estar nas redes sociais é trabalho, né? Então a gente precisa colocar na agenda sim. Conta como é que você adere nessa história. A gente já falou numa live um pouco sobre isso, e você tem uma seriedade. Mas tem dia que não dá para fazer? Como é que você lida com um cronograma? Você tem um editorial por mês, por quinzena, por semana? Conta essa prática, como é que você faz a gestão dessas redes sociais? Eu tenho um planejamento, principalmente em relação àqueles conteúdos mais específicos. Quem me acompanha aí no Instagram vai ver que às vezes eu trago os conteúdos mais específicos mesclado com as minhas fotos. Então eu tenho sim um planejamento em relação a isso. O Instagram demanda bastante tempo, seja nos stories ou seja pro feed mesmo, mas sendo super sincera, nem sempre eu consigo seguir 100% o meu planejamento, tá? Então, eu até mudei um pouquinho, eu tento fazer posts diários, mas às vezes acaba pulando um dia, não consigo fazer todo dia, mas eu prefiro sempre que eu for postar algo realmente com um conteúdo, do que também eu criar aquela obrigação de postar todo dia e não necessariamente ter um conteúdo de qualidade. Então, às vezes, eu invisto um pouquinho mais na questão dos stories em um dia, no outro, e acabo não postando 100% dos dias, mas, sem dúvida, é importantíssima essa questão do planejamento. E o que deu certo e o que não deu certo? Você falou que você mudou um pouquinho o teu jeito de organizar a semana. Você tem uma temática por semana que você traz? Como é que você surfa um pouco nessas questões, às vezes, de causas, campanhas, às vezes a gente está vivendo e você vê de repente, né, você acordou e vê todo mundo ali postando uma causa, uma campanha, e você fala, opa, tenho que fazer isso também. Primeiro, né, eu sempre pergunto, isso faz sentido para mim? Como é que você lida com isso, né, conta como é que é esse planejamento? Você tem uma temática semanal?
eu vou adaptando a temática a partir do que eu vou sentindo de demanda, inclusive nas perguntas que muitas vezes eu abro, né, uma vez por semana. Isso, inclusive, eu acho que é uma dica que eu daria para os Nutris, que eu acho que é bem positiva. Então, por exemplo, todo domingo eu abro para perguntas, né? Para os meus seguidores fazerem perguntas. Então, eles já estão acostumados ali também, que todo domingo eles vão ver as perguntas, né? As respostas, eles vão poder perguntar. Então, acho que isso também é uma maneira de você se conectando mais e fidelizando mais os seus seguidores. Então, muito do que eles me trazem em termos de pergunta, eu utilizo isso para fazer a programação dos meus posts, por exemplo, das minhas próximas 2 semanas. Mas é claro que dependendo do momento que a gente vive, às vezes eu faço naquela semana mesmo alguns ajustes para não perder o timing de algumas coisas aí que estão acontecendo na nossa vida real mesmo. Que eu acho que é muito importante isso, né? Você também sentir a dor da pessoa naquele momento e trazer uma solução também no momento, porque senão acaba passando um pouquinho o tempo às vezes, né? Eu sinto um pouco isso. Timing é fundamental, né? A gente, quando acaba tendo uma certa liderança na opinião daquela tua comunidade, precisa estar um pouco à frente, né? E trazer tudo em primeira mão, enfim, acho que dá até aquele gostinho especial. E a agenda, quando que você coloca isso na tua agenda? Como é que é no dia a dia? Eu tento reservar um dia na semana para fazer uma programação maior, tá? Então, um período aí da semana para fazer uma programação maior, mas muito acaba sendo também meio ali na rotina do dia a dia mesmo. Então, eu tenho um horário programado semanal para uma organização maior, mas muito vai ali na hora mesmo, no timing do dia a dia. Vai pegando jeito com o tempo? De repente você vê uma situação do dia a dia e aí você já pensa como você posta aquilo? Isso vai foi melhorando ao longo do tempo? Com certeza, isso vai melhorando muito, assim, você vai sentindo também, né, se o seu público gosta quando você compartilha mais receitas, se ele gosta quando você fala mais sobre comportamento, então você vai sentindo também o que engaja mais o seu público, e isso facilita muito depois para você, inclusive, produzir os conteúdos. Na tua experiência, o que engaja mais? O conteúdo que eu trago, né, das imagens, por exemplo. Então, a pessoa tá com cabelo fraco, queda de cabelo, por exemplo, ou essa questão, os alimentos que podem auxiliar um pouco na ansiedade. Eu acho que o conteúdo em si traz um engajamento, mas muito do que você traz também, acho que da sua rotina, do dia a dia, do simples, que muitas vezes as pessoas não veem como importante, eu acho que isso conecta muito as pessoas, sabe? Então, o arroz com feijão que todo mundo acha que deveria tirar para emagrecer, a hora que você vai um pouco na contramão também daquilo que as pessoas acreditam e conseguem mostrar isso, né, com propriedade, que aquilo de fato funciona no seu dia a dia, eu acho que isso aumenta bastante o engajamento também. Trazer as dificuldades, né? Porque as pessoas se identificam com as dores. Muito bom. E aí, Mari, se eu tivesse que perguntar aqui agora para você, para quem tá começando ou recomeçando, porque muitas vezes até eu mesma olho para minhas redes e falo assim, quer saber? Quero recomeçar, quero testar alguma coisa nova. Dentro daquilo que você já testou e daquilo que de repente deu mais certo, o que você diria aí, se a gente pensasse em 3 passos? Eu sei que você no começo falou algumas coisas que são o cerne, né, do ter dado certo para você, que é a questão, anotei aqui, né, o pilar do conteúdo, do entretenimento e da essência, isso é importante. Mas passos práticos, assim, táticos. O que o nutricionista que tá aí, às vezes demora horas para fazer um stories, aí não tem vergonha de postar, né, acha que a rede social não tá boa ainda, tá na dúvida porque era muito pessoal, vai começar. Quais são as primeiras dicas, os baby steps, como eu falo aqui no QLab, aqueles passos que a gente tem que dar aos poucos para conseguir chegar lá? Para quem está começando ou recomeçando. Perfeito. Eu diria que ter um planejamento, então quais conteúdos ali você quer transmitir para o seu público, e aí colocar isso de fato numa planilha, né, numa programação. Não querer fazer algo perfeito, até trago pela minha própria experiência. Então, assim, no começo é difícil mesmo montar os conteúdos, aparecer no vídeo, sabe? Mas estabeleça uma meta e vai. E vocês vão perceber que muitas vezes a gente se cobra, e a primeira vez eu falando como se eu estivesse falando para uma pessoa
próxima ali, né, um paciente, no fim ela sai muito melhor e muito mais natural do que quando a gente está preocupado em fazer algo muito perfeito, muito específico. Então, eu diria o planejamento. Em seguida, eu diria esse não ter medo do se expor, de testar, de tentar. Colocaria como um ponto. Nessa segunda, eles podem aceitar o nosso desafio, né? De mandar o inbox pra gente com o vídeo, responder todos os seus WhatsApp, que vai treinando, porque pra não ter medo é treinamento, né? Exatamente. Então, é treinar e descobrir a sua essência, o seu diferencial, acreditar também naquilo que você está falando, que você está passando, né? E que você estudou para aquilo. Então, você está dividindo um conteúdo ali que vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então, confiar mais também no nosso trabalho. E ter paciência, porque é aquilo que eu falei, a gente doa, tem que doar às vezes muito no começo, mas uma hora os resultados, eles chegam. E você está pensando em fazer algum projeto digital, de repente ter esses pacientes, eles te pedem alguma coisa? Você já fez algumas vezes palestras, webinar fechado para os seus pacientes? Como é que esse momento de transformação digital tem tocado em você? Já te falei pra gente ter um grupo, né? De a gente testar o grupo. Eu desenhei o grupo aqui no Digitaliza Nutri e, de repente, acho uma boa oportunidade. E tem outros planos aí com a Mari, que quem sabe a gente em breve tá aqui falando em primeira mão. Mas você traz alguma iniciativa digital dentro com esses pacientes que você chegou a fazer agora na quarentena? Alguma coisa diferente, além das lives? Então, eu tô com alguns projetos, né? Ainda não foi divulgado, né, esse projeto, ainda estou trabalhando um pouco neles, mas eu acho que é uma tendência, né, e não só uma tendência, mas algo que veio para ficar, essa parte do digital. Então, acho que é uma maneira de você abranger um público maior, né, também do que as pessoas que a gente consegue estar ali no consultório. Então, eu acho que está dentro dos meus planos aí, sem dúvida nenhuma, projetos tanto para público final quanto para tentar continuar ajudando aí os nutricionistas também nessa caminhada, né, para nós nos tornarmos profissionais mais completos e tirar um pouco esse olhar que as pessoas têm do nutricionista de só número, balança, peso. Então, tá nos meus planos aí. Eu tô aprendendo muito lá no Digitaliza Nutri também, muito com o conteúdo da Cíntia. Porque a gente tem que se reinventar, né, gente? Acho que como tudo, assim como as mídias sociais, a gente não nasce sabendo. Então, a gente tem que estudar, tem que testar. E aos poucos a gente vai aprendendo, não tem outro jeito. É isso aí, Mari, muito bom. E tem aquele momento que você já pensou em desistir, Mari? Das redes sociais? Teve algum momento? Qual é o momento mais difícil? Quais essas dificuldades? Olha, tem horas que eu tô gravando, quando eles me pedem para gravar anúncio. Quando ele pede para gravar anúncio, Mari, eu te confesso que eu falo, ai meu Deus, né? O anúncio para mim é o que mais dói. E às vezes é uma pancadona, porque tem que fazer vários criativos diferentes, né? Para os cursos e tudo mais. Mas, em geral, no começo eu tinha muito receio do Stories. Eu passava, às vezes, já cheguei a fazer 10 Stories para sair um, juro para você. Mas eu também, você acha que não? Com certeza! Isso é super normal. E por isso que eu falei, às vezes, gente, a gente grava o primeiro, a gente acha que não tá bom. Aí você continua gravando. E às vezes eu falo, gente, o primeiro, como ele tava mais natural, às vezes não tava tão preocupado, antes eu tivesse postado o primeiro. Porque agora, depois, parece que tá mais difícil ainda. Parece que o primeiro vai mais espontâneo e vai melhor, né? Isso Exato. Acontece também. Gravo um vídeo, eu falo, esse aqui tá tão perfeitinho. Mas aquele ali tem aquele trejeito que foi muito legal, ficou muito legal. Então é isso, gente. Até a Mari Della Torre também grava 10 vezes stories. Já falei pra vocês. Às vezes eu gravo aqui, ó. De repente não tá, me achei inchadinha aqui e tudo. Mas vai raiz mesmo. A gente começa a ser mais compassivo, né, Mari? Respeitar mais essa imperfeição. E porque essas imperfeições, na realidade, quem mais vê é quem? É você, que coloca lá o chicotinho, né? E tem esse julgamento muito forte. Então, liberte-se, certo, Mari? Eu acho que uma dica é isso, é a gente tentar ser o mais agente possível, natural, independente de você achar que muitas vezes tá bom, tá ruim, sabe? Quanto mais espontâneo for, mais as pessoas
acabam se identificando de alguma maneira, acho que mais leve fica. E tem público para todo mundo também. Tem gente que vai gostar mais do seu jeito, tem gente que não vai, né, se identificar tanto também. E mesmo que você não tenha um monte de seguidores, né? Acho que uma coisa que eu sinto muito, que é claro que a gente se cobra isso, né? Em relação aos conteúdos, ao engajamento, a tudo isso. Mas às vezes mais vale poucos seguidores, né, que se convertem em pacientes e que estão ali interagindo com você, que realmente gostam do seu conteúdo, do que também, às vezes, muita gente, mas que não... que realmente não está conectada ali também com a sua essência ou que não vai te trazer também resultado, seja financeiro ou seja esse feedback positivo também em relação ao seu trabalho. Exatamente. Nós, nutricionistas, eu sempre falo, a gente tem que colaborar mais entre si. Às vezes a gente está competindo sim em um determinado momento, em algumas situações, mas em geral, se a gente colaborar mais, é a frase lá do dividir para multiplicar. E com certeza a gente vai ganhar mais com isso, né, Mari? Pra gente finalizar, tem 2 bate-bolas aqui com você. Save post, aquele salvezinho lá. O que engaja mais para as pessoas salvarem post? Se você tem, eu digo que é até prova de amor, né? Quando as pessoas compartilham alguma coisa. Você tem algumas dicas de formatos de post, seja no feed ou mesmo stories, né? Que dá esse engajamento maior ou que as pessoas comentam mais. Já falou da caixinha que você deixa domingo, que é muito legal. Anotem aí, meninos façam. Mas que essas outras métricas, que não são só as métricas dos likes, né? Mas essas métricas novas aí do Instagram. Sim, receita, tá? As pessoas, elas salvam bastante a parte de receitas, né? De compartilhar, por exemplo, igual quando eu falei, os alimentos que não tem tanto agrotóxico, por exemplo, né? Ou os alimentos que eu deveria consumir mais orgânico, isso tem um compartilhamento importante. Ou então, por exemplo, um dia que eu fiz um post com conteúdo, por onde as pessoas devem começar, né, a tentar mudar e melhorar um pouco o comportamento. Isso também teve né, as pessoas compartilharam muito para tentar ajudar aí outras pessoas. Então, muitas vezes você colocar informação na própria imagem, isso é uma coisa que eu senti muito mexendo um pouco aí, me aventurando no meu Instagram, né? Quando você consegue trazer a informação também já na própria imagem, isso chama bastante atenção para com que as pessoas compartilhem mais, ou enfim, se interessem bastante também ali pelo seu conteúdo. Dizendo pela minha experiência. São os posts que você mesmo faz, né? Muitas vezes com ícones e com algumas frases curtas, dando um passo a passo, né? Que até é um estilo, né? É um estilo de comunicar que eu vi você testando também. Muito bom, muito bom. A foto da pessoa em si aumenta bastante o engajamento em termos de likes, muitas vezes, comentários, né? Mas em relação a salvamento e compartilhamento, pelo menos nas minhas métricas, seriam mais esses conteúdos. E agora, a gente vai sim respeitar, eu advogo muito a questão de a gente fazer a vida como ela é e tudo mais. Mas uma luzinha, né, Mari? Uma ring light, um microfone pro som ficar bom. E os filtros. Então agora eu vou perguntar se você tem alguma dica. O que te ajuda a deixar esse natural mais bonitão pro Instagram? Vamos lá, com certeza. Faz toda a diferença, tá, gente? A luz favorece a gente, deixa a gente mais bonita, com menos defeitos, né? Acho que, claro, que o conteúdo é importantíssimo. Nada adianta você estar linda e não ter um conteúdo para passar. Mas as pessoas, elas estão no Instagram pelo entretenimento. Então, sem dúvida, né? Eu gosto de mesclar e usar bastante aí os filtros também. Seja para quando eu tô gravando um vídeo para mim mesma. Ai, dá uma dica aí de algum. Tô precisando usar esses filtros, hein? Ou mudar. O que você usa? Quais são essas dicas? Um dos que eu mais gosto é o Lightroom. Porque eu acho que, mesmo para quem não entende tanto em relação a fotos e tudo mais, ele tem um lá que chama automático. Gente, é só clicar naquele que já dá, tipo, um bronzeado, sabe? Já realça as cores da foto. Então, esse ajuda super e eu acho que funciona para todo mundo. É excelente, eu adoro. Então, é o que eu mais uso. E uma coisa que eu acho que ajuda também é você tentar criar uma identidade visual, sabe? Um padrão. Um tom, de repente, para suas fotos. Não precisa ser tudo igual, mas uma harmonia.
Então, Design, eu amo gente. o Lightroom. É o que eu mais uso Muito e bom. também eu ponho lá no automático e funciona super bem. E aqueles outros lá que você tinha me falado, quais são? Tem mais algum daqueles lá que você acha que de repente dá pra gente falar aqui, mais amplo? Da Marina Rui Barbosa, eu gosto do filtro. Eu gostava bastante do da Gabriela Pugliese, mas não sei agora se tá, que deixava a gente com uma corzinha também bonita. Então é isso, né? São filtros que deixam aquela pele mais smoothie, daquele... Muito bom, Mari, sensacional. Porque é isso, gente, a vida como ela é, mas a gente pode se divertir. Aliás, você se diverte no Instagram, Mari? Muito, muito. E eu acho que isso é muito importante, gente. A gente se divertir, sabe? A gente mostrar quando tá difícil, mas também realmente se comunicar ali com a pessoa, mostrar o seu dia a dia, os erros também, muitas vezes que a gente tá filmando e dá um erro, às vezes não tem problema, né? A pessoa que tá assistindo ali, ela sabe que tá no meio do seu dia também. Então não precisa ser perfeito para ter bons resultados aí. Então, acho que a gente tem que se divertir. É muito importante a gente se divertir. Sensacional. Então, ó, diversão é poder, gente. Só temos a agradecer essa dose de inspiração, de simplicidade, mas de elegância, de realmente mostrar que nós, nutricionistas, temos que estar presentes nas redes sociais de um jeito, né, assim como a Mari trouxe, com a sua essência, com conteúdo relevante, para gerar impacto, porque sucesso é isso, é a gente tá bem e fazer com que o outro se sinta bem também com o legado que a gente deixa. E aqui, assim, vocês já viram, né? Uma dose aí, tem que fazer pra cá, porque é Zoom, ó lá, gente, a gente aprendendo no digital, ó. Eu tô fazendo o contrário porque tá invertido. Isso aqui você só vai ver se você estiver seguindo a gente no YouTube, nutricionista, nosso NutriPod, tá? No Spotify, se você tá ouvindo a gente, mas essa sacada é só no YouTube. Vamos lá, Mari. Quer deixar uma palavra final para os nutricionistas aqui? Porque a gente aqui tá, com certeza, assim como eu, muita gente lá deve estar assim, eu tô louca para melhorar minha semana que vem, da minha rede pessoal, né? Pessoal profissional, que eu junto também numa só. Só minhas empresas têm separado, mas eu sou a Cíntia aqui do Instagram. E você me deixou aqui realmente mexida, né? Para olhar para alguns pontos. Eu sei que todo mundo aí em casa que está nos ouvindo também deve estar inspirado. Eu acho que é isso mesmo. É a gente ter um planejamento, ter persistência, ter carinho, né? Passar a nossa essência e ter paciência. E saber que tudo que a gente doa, né? E que a gente faz aí com carinho, quanto mais a gente doa, na realidade, mais a gente tem. Né? Então eu sinto que é muito isso, assim. Então faça com prazer, sabe? Se divirta no caminho que os resultados vão vir. Então acho que muita gente curtiu o processo como um todo também, e as coisas acontecem. E os pacientes chegam, né, Mari? Os pacientes ou se chegam, com certeza. É isso mesmo. Muito bom, obrigada pelo seu tempo, pela sua beleza de expor isso pra gente. Muito obrigada mesmo, gente. E é isso. Eu que agradeço. Agradeço muito. Espero realmente poder ter contribuído aí com os nutricionistas, que possa ajudar eles nas mídias sociais. E é um super prazer sempre falar com você. Obrigada, Mari. Com certeza contribuiu, né, gente? Deixa seu comentário pra gente no Instagram. Fala mais com a Mari, dá uma olhada para ela, dá um retorno para ela também no inbox, que com isso a gente vai agitando as nossas redes. E manda um vídeo para mim, falando, olha, inspirado naquele podcast, tá aqui o meu vídeo, Cíntia. Eu vou ter uma super honra, seja pelo KiwiLab ou pelo Cíntia Antonácio, em te responder também com vídeo. Um beijo, gente, ó. Prazer estar com vocês. Não esquece, nós temos um encontro marcado toda quinta-feira aqui. Nutricionistas Poderosas, Girl Power, como a Mari e como você que está ouvindo aí a gente. Muito obrigada. Um beijo, Mari. Valeu. Beijo!